O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Só coisa boa, irmãos, da parte de Deus para a sua vida. Que o Senhor derrame da sua graça de forma ininterrupta na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos, no teu trabalho. Que você possa sentir o derramar dessa graça e do cuidado do Senhor na sua vida. Queridos, que bom podemos estar mais uma vez na casa de Deus nesse dia. E esse é um dia, quarta-feira da semana, que é puxadinho, né? A gente tem 6h30 a reunião de oração, já tive hoje trazendo a meditação. 8h30 reunião de oração e compartilhar da palavra com os pastores aqui da igreja. E o nosso pastor Mor está em viagem a Brasília, mas não foi ter audiência nenhuma lá, tá? Foi fazer o trabalho de pastor lá em Brasília, e a partir das 9h30 até as 11h, com os nossos missionários, no nosso encontro virtual semanal, onde nós temos 1h30 aproximada com os nossos obreiros espalhados, não só pelo Brasil, mas também pelo mundo. E hoje estou aqui com vocês agora, então que bom, né? Se a voz falhar, vocês compreendem, né? Porque eu já tenho uma voz de taquara rachada, hoje ela está mais rachada, tá bom? Então, vamos ler a palavra de Deus. Agradecemos o convite aqui do pastor Samuel, e é com alegria que a gente compartilha a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir o texto sagrado do Evangelho de Mateus, capítulo 13, e a meditação nossa nessa noite será: o resultado da colheita depende da semeadura eficaz. Quero também abraçar os irmãos que estão acompanhando em casa aí, né? Gente do Brasil todo acompanhando aí. Então, abra sua Bíblia também em casa, você que acompanha pela internet. Mateus capítulo 13, no verso 1 a 9, é um dos textos mais conhecidos, principalmente quando nós queremos falar da obra de evangelização, do compartilhar do evangelho, a parábola do semeador. Essa parábola ela é tão importante que ela é registrada nos 3 evangelhos. Evangelho sinótico em Marcos, capítulo 4, Lucas, capítulo 8. Mas aqui no capítulo 13, Mateus, o testemunha ocular, ouviu o próprio Jesus trazendo à luz esta parábola para os seus ouvintes. E aqui ele traz também todas as informações necessárias. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Eu lendo e vocês aí em leitura silenciosa acompanhando. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai Santo, mais uma vez a tua palavra é lida neste ato de culto. Agora, com temor e tremor diante do Senhor, queremos, ó Pai, compartilhar dela com os ouvintes, com os amados irmãos que aqui no templo estão e aqueles que acompanham também pela transmissão. Fala, Senhor, ao coração de cada um e faz cair dentro de nós, renovando coração e mente com a santa iluminação. Nós suplicamos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Querido, você com certeza já ouviu o ditado: quem planta vento, colhe tempestade. Nós não podemos falar da colheita sem primeiro falar
da semeadura. Nós reclamamos muito, e os crentes são especialistas em reclamar. Reclamam de tudo. Olham as coisas de sua volta e reclamam. Como os jovens estão hoje, como os adolescentes estão, as crianças, e na escola reclamamos do comportamento, e a pedagogia destrutiva que faz uma guerra incansável para destruir a configuração familiar, e essa questão de gênero, pastor, e quanta reclamação, e essa corrupção, e tudo isso que nos cerca. Mas, meu querido, eu quero dizer para você que alguém plantou, e agora nós estamos colhendo. Desde os primórdios, desde a chamada à igreja, lá no capítulo 12, por Abraão, ou Abrão, está claro qual é o trabalho e a tarefa da igreja: sair do seu lugar de conforto, sair da sua segurança, mas ir fazer conhecido Deus, sendo bênção e abençoando todas as famílias da terra. Então, quando nós nos calamos e deixamos de semear o que cremos, nós vamos colher o que nós não plantamos. Mas alguém plantou. Alguém plantou. Então, tudo isso que nos cerca, que traz temor, que traz inquietude nos corações, não é, que rouba a nossa paz, foi plantada, está sendo plantada. Mas por quê, querido? Porque para uma semeadura eficaz, o importante é o semeador. Nós muitas vezes não fazemos, mas alguém faz bem feito o que não devia fazer. Quando o Senhor Jesus, falando aquela multidão, acima daquele barco, fazendo dali um púlpito para que o som chegasse melhor àqueles que já estavam em pé na praia, apertando para ouvir a palavra de Deus. No versículo 2 diz que era grande a multidão, estavam ali perto, estavam ali querendo ouvir. E o versículo 3 diz: de muitas coisas falou por parábolas. Muitas parábolas, histórias e aplicações pedagógicas o Senhor Jesus trouxe para a vida dos seus ouvintes. Mas esta que está registrada aqui por Mateus, ela nos ensina que nós somos chamados para sermos semeadores. Antes de a igreja ou de você na vida cristã querer colher, você precisa plantar. Porque você é um resultado de uma colheita eficaz, de uma semeadura eficaz. Então nós precisamos cada dia mais, como crentes em Cristo, entender que o importante na semeadura é o semeador. Aqui Jesus está falando dele mesmo. A obra que ele está realizando aqui, Mateus 9:35, mostra que Jesus fazia isso. Quando diz: e percorria Jesus todas as cidades, como cantamos aqui, e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Agora aqui ele ensina a igreja que todos nós somos semeadores como ele. E como nós precisamos semear, irmãos, principalmente dentro de nossas próprias casas. No ambiente que o Senhor nos colocou, eu e você, na vida cristã, seguindo Cristo, discípulo dele, somos semeadores, chamados a semear. E é interessante que aqui ele vai contando o trabalho daquele semeador. E ele diz que saiu o semeador a semear, parte dessa semente caiu à beira do caminho. Outra parte caiu em terreno rochoso, outra parte caiu entre os espinhos, outra parte caiu em boa terra, e enfim, essa produziu a 100, 60 e a 30 por um. Queridos, nós somos chamados a semear. Nós não conhecemos o solo. Nós somos chamados a semear em todo o tempo, a todas as pessoas, em cada oportunidade. Olhamos como Jesus semeava. Chegou em Jericó, procurou ficar com Zaqueu.
talvez a pior pessoa, aquela que representaria o pior da sociedade da cidade de Jericó. Lá em Sicar, o Senhor parecia que estava jogando ao vento a semente, quando sentou naquele poço e começou a semear o evangelho no coração daquela mulher chamada samaritana. Mas todo o tempo a igreja de Cristo é chamada a semear. Nós somos semeadores. Devemos semear em todo tipo de solo, em todo tipo de lugar, a todo tipo de pessoas. Pregar em tempo e fora de tempo, é o que a Escritura nos ensina. E Jesus aqui está sendo direto para aquelas pessoas. Jesus falava de pesca, Jesus falava do meio ambiente, da natureza, do campo. Jesus falava de coisas claras, simples, diretas, do cotidiano, da vida daquelas pessoas. Ele falou de pão, dizendo: eu sou o pão da vida. Ele falou de água. Ele oferece a água da vida. Ele diz: eu sou o bom pastor. Todo mundo entendia o trabalho de um pastor, de cuidar ovelhas, de se arriscar por elas, de protegê-la, como alguém que recebia uma grande responsabilidade, porque dela tirava o seu sustento, alimentava a eles e a outros, mas o cuidado da ovelha é evidente. Jesus falou de uma coisa que é tão comum: o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui Jesus está dizendo que nós somos chamados para sermos semeadores, para uma colheita abençoada, abundante. Para ter um bom resultado na colheita, nós temos que ter e fazer uma semeadura eficaz. Ela começa com o semeador. Se alguém me chamar para semear milho, eu ainda posso me arriscar. Eu aprendi que você tem que ter uma certa distância de uma cova para outra, ela não pode passar de 4 dedos a fundura, e coloca ali de 3 ou 4 sementes em cada buraco. Você tem que fechar aquilo sem bater muito forte. Tem que ter a distância exata, que eu também não sou profissa nessa área. Porém, você aprende vendo as pessoas fazerem algo. Mas se mandar fazer feijão, eu não tenho a menor ideia como se planta feijão. Porque, em segundo lugar, irmãos, se é importante o semeador, mais importante é a semente. E aqui a palavra do Senhor mostra que o semeador, ele semeou a mesma semente, independente do solo. Independente do solo, Jesus é a semente. É Ele que deve ser levado a toda criatura, como o evangelista Marcos escreve que o evangelho deve ser pregado a toda criatura. Na grande comissão, Mateus, como testemunho ocular, escreve nações, multiplicação, discípulos. Mas nós temos que entender que, independente do solo, a semente é o próprio Cristo, é o evangelho, é o Rei. É Ele que a própria palavra, capítulo 1 de João, retrata isso. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, o Deus Emanuel, Ele é o próprio evangelho. E em Mateus 28, Ele retrata os seus discípulos, que eles só podiam cumprir a obra da grande comissão, entendendo que não poderiam mudar o seu conteúdo, e o conteúdo era transmitir tudo aquilo que Ele transmitiu. Então, como nós precisamos, diante desse cenário caótico, que tenta sufocar a igreja, destruir a família, destruir os bons costumes, destruir o cristianismo, só semeando essa santa semente. Não pode ser transgênica essa semente, ela tem que ser pura, ela tem que ser a semente do evangelho, é Cristo sendo anunciado. Lá em Atos capítulo 5, 42, como aquela igreja amava cumprir a grande comissão. E diz que todos os dias, de
casa em casa e no templo, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Hoje a gente se prega mais Calvino do que Jesus. Tem um povo aí que eu acho que a igreja conhece mais Calvino do que Jesus. Meu querido irmão, Calvino aprendeu de Jesus. Já é tão difícil dizer o nome da nossa igreja. Foi missionário desses interiores do Brasil. E como era difícil quando a gente ia começar, que botava aquele nome para a pessoa falar presbiteriano. Ele treina um bocado de dia, sai cada coisa, mas uma hora sai. E eu comecei, nos campos que trabalhei, nas Juntas Missões Nacionais, eu vestia camiseta e colocava o nome Igreja Presbiteriana do Brasil. Para a fila do banco, para ir no hospital, em algum lugar, eu ia uniformizado. Comecei a colocar no carro, às vezes eu parava nas estradas viajando aí, itinerante, aí tinha que pegar o cupom fiscal, a nota fiscal, Igreja Presbiteriana do Brasil. O pessoal colocava igreja, quando chegava no presbi, ele ficava, eu falava, olha no carro ali. Fica mais fácil, você vai ver, as letras são grandes, não vai ter erro. Mas, queridos, nós temos que anunciar Jesus. Ele não é só o semeador. Ele também é a Santa Semente. Falar de Jesus, irmãos. Aprender a falar de Jesus para as pessoas. Quando nós olhamos esse texto, e nós vimos a partir do versículo 18... a explicação dessa parábola, meu querido, não importa se foi à beira do caminho, mas o semeador deixou a semente na beira do caminho. O texto, no verso 18, diz assim, Mateus 13, atentai vós, pois a parábola do semeador, a todos os que ouviram a palavra do reino e não a compreenderam, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Essa semente não caiu por descuido na beira do caminho. Essa semente não foi uma questão de má atenção do semeador. Não foi um ato de desperdício da semente. A palavra do Senhor diz, que foi semeada na beira do caminho, propositadamente. Aqui diz que o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Somos intencionais. A semente é a mesma, é Cristo sendo anunciado. E aí depois ele segue o texto, versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, se lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mas essa palavra do Senhor está dizendo que foi semeado no terreno rochoso. Mas aí continua a explicação. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele enxergando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocaram a palavra e fica infrutífera. Mas foi semeado. Foi semeado. Irmão, nós vamos ter tanta surpresa no céu. Graças a Deus no céu não vai ter nenhum sentimento mal, nem inveja, nem essas coisas, não entra no céu. Mas vai ter muita gente que acha que só vai encontrar presbiteriano no céu. Irmãos, o Senhor tem nos mostrado que a sua semente tem poder de transformar o improvável, improvável, o impossível, impossível. O Senhor semeou quando iniciou o seu ministério público. O Senhor semeou na cruz do Calvário. A igreja precisa entender que ela é chamada para semear. Mas semear
esta semente. E a palavra do Senhor continua. Verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Louvado seja Deus. Seria muito bom, né, irmão, se tivesse crachá. Eu sou boa terra. Aqui, meu irmão, pregue para mim. Você sair de casa e tem alguém, eu sou boa terra, mas só dou 30. Não, eu sou boa terra, mas eu sou dos 100. Eu sou boa terra, mas sou dos 60. Meu querido irmão, voltando para Mateus capítulo 9, versículo 36, o olhar de Jesus foi o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Para o Senhor, irmãos, tudo é terra para ser cultivada e semeada. Como eu disse, para uma colheita abençoada, abundante, a semeadura precisa ser eficaz. Primeiro, com o semeador. Segundo, com a semente. E terceiro, com a própria colheita. Irmãos, quando eu volto lá para o capítulo 4 de João, para a cidade de Sicar, aquela improvável missionária saiu a anunciar o evangelho depois que entendeu quem era Cristo, que bebeu da água da vida, deixou seu cântaro, e a partir do versículo 35 em diante acontece algo extraordinário. Aquela improvável cidade de Sicar viveu o maior avivamento da sua história. A palavra do Senhor diz que muitos samaritanos creram no Senhor em virtude do testemunho da mulher. Como nós podemos produzir mais? Eu quero fazer essa aplicação prática para a sua vida, meu querido. Quanto tempo você já serve ao Senhor? Quanto você já semeou? Quanto você já colheu? Que nós não devemos assustar com o tamanho do gigante lá fora. Nós temos que nos assustar com o que ele representa para nós aqui dentro. Eu gosto demais daquele Davi. Davi menino era um homem, né? Era um homem. Golias olhou, desprezou aquele ruivinho, pequenininho, praguejou sobre ele. A palavra do Senhor diz que ele não ficou calado, não. Ele levantou na mesma altura. A história conta o nascimento de Cristo, toda a obra, tudo que o Evangelho já produziu. Nós não podemos negociar a semeadura para podermos glorificar a Deus na colheita. E é esse o desafio, irmãos. Como nós olhamos para a nossa própria igreja, o quanto o Senhor tem dado de colheita a essa igreja. Quantas igrejas plantadas nesses últimos anos, quantas congregações abertas, missionários enviados, quantas coisas maravilhosas o Senhor está realizando nos campos missionários, na obra missionária, nesta cidade. Porque esta igreja tem semeado o evangelho e investido na obra missionária. Mas a igreja é você, queridão. A igreja é você, queridona. A igreja somos nós, povo de Deus. E é fazendo a obra, é semeando a palavra, que teremos a colheita. E que Deus nos dê colheita em cima de colheita,
e que a igreja possa continuar crescendo para a glória de Deus. Eu queria orar nesse instante, meu querido. Se você deseja ser um semeador, você não vai vir aqui não vou fazer apelo não, tá? Mas eu quero orar por você. Vamos ficar em pé? Se você também quer isso, fala no teu coração: Pai, eu quero semear o teu evangelho. Eu quero compartilhar a santa semente. Faz arder no meu coração. Você que está em casa acompanhando também, meu querido irmão e irmã que está navegando aí e caiu aqui hoje neste culto, é somente pela graça que estamos aqui, e essa graça precisa ser compartilhada anunciando Jesus. Eu quero orar para que Deus me faça cada vez mais um semeador, e a você que está aqui também, e a você que deseja também. Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra tem nos chamado, nos exortado a entender que nós temos que colocar a mão no arado e não podemos olhar para trás. Ó Pai, como texto bíblico e também a canção que entoamos há pouco, somos os Teus pés, Senhor, à procura dos aflitos, andando por toda parte. Somos as mãos que curam e abençoam. Somos a boca que prega este evangelho, a semente para ser plantada nos corações. Muito obrigado pelas vidas que se dispõem a, na sua casa, no seu trabalho, aonde o Senhor tem colocado, ser um semeador da Tua palavra. Anunciar Jesus às pessoas, confortando aflitos, salvando perdidos, orientando os desorientados, trazendo paz ao atribulado e cura ao enfermo. Te somos gratos, Senhor, por este momento. Nos abençoe. Se há alguém nesta noite entre nós que veio abatido, entristecido, angustiado, deprimido, para este culto, que a Tua graça renove suas forças. Se há alguém nos acompanhando, passando por momentos de lutas e aflições em suas casas, vidas, famílias, Senhor, alivia este fardo. Dá descanso, Senhor, que o Teu convite seja anunciado e essa semente seja plantada. Nós oramos agradecidos por essa oportunidade. No nome de Jesus. Amém.